Olá, pessoal. Eu sou o professor de Geografia, Dario Francisco, professor da Oficina do Estudante. E hoje eu e o professor Célio vamos bater um papo aqui sobre um problema mais sério que o Brasil vem enfrentando, que é a crise hídrica, que está praticamente associado aí à questão da crise energética também, Fazendo um retrospecto em relação à água no mundo, de um modo geral, nós sabemos que 97% da água do planeta é constituída de água salgada. Sabemos que em torno de 2,5, 2,7 em termos de água doce. Sabemos também que esse 2,5, 2,7 de água doce, veja bem, é dividido dentro do planeta. Nós temos aí praticamente 1% da água de fácil captação que vem de rios e lagos. Sabemos que a grande maioria da água doce, 66%, está localizada nas calotas polares e aí 20, 22% nos aquíferos. Então a gente leva em consideração também o consumo da água no mundo. O consumo da água no mundo, de um modo geral, é utilizado maciçamente na agropecuária. Ou seja, o famoso agronegócio aí leva quase 70, 72, 75% da água doce do planeta. Não podemos esquecer também que o pequeno produtor está aí também, os hortifrutigranjeiros, que abastecem os supermercados, que abastecem os sacolões das esquinas também, com as famosas hortaliças. Temos o consumo da indústria, que é em torno de 20% a 22%, e o consumo humano, que por volta de 6% ou 7% no mundo, de um modo geral. O Brasil, por exemplo, é beneficiado com cerca de 12% ou 13% da água doce do planeta. Só que essa água doce, como vocês sabem muito bem, ela está mal dividida. Nós temos aí cerca de 80% dessa água doce na Amazônia. E que a Amazônia, como vocês sabem, os estados da Amazônia, dos estados da região norte, eles contemplam aí apenas 7% da população brasileira. Ou seja, os que menos consomem têm a maior quantidade de água. O Nordeste, com 3,3% da água e com 27% da população brasileira. E o Centro-Sul, que seriam as regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul, com 66% da população e com uma quantidade de água de 16%. Então, as regiões, por exemplo, que têm maior concentração industrial e maior concentração populacional, são as regiões que menos água têm. Você veja, por exemplo, alguns casos, como casos antigos, que tentaram se resolver, como no caso do Nordeste, vinculado aí ao professor Célio. Na verdade, a água é um recurso que todo mundo acha que vai durar para sempre. Então, acreditam que não há necessidade de repor, não há necessidade de economizar, não há necessidade de guardar, mesmo em regiões semiáridas, com programas como de cisternas, por um tempo se pensa que, olha, tem o recurso porque chove. Diferente de casos como bauxita, manganês, ferro, que se sabe, olha, são jazidas finitas, mas a água também. Poluição, desperdício, acabam com o recurso. E aí, como o professor Dario mencionou, no caso do semiárido nordestino, o projeto de transposição de São Francisco é antiquíssimo, data do século XIX, do segundo reinado, quando o imperador Dom Pedro II até chegou num arrobo, não sei se de demagogia ou de entusiasmo, dizer que doaria os brilhantes da coroa imperial para fazer a obra, coisa que não aconteceu, não se concretizou até hoje. As obras de transposição de São Francisco começaram ainda no governo Lula, atravessaram todo o primeiro mandato da presidente Dilma e não ainda são está em andamento, está em andamento com denúncias desse tipo de superfaturamento e coisas do gênero. Agora, no caso de São Paulo, a situação do Sudeste em especial. O Sudeste, de um modo geral, quando você pega lá os estados do Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, que vem sofrendo a mais forte crise hídrica dos últimos 80 anos, mais ou menos. E nós temos que associar também a questão da crise hídrica na questão energética.
A crise energética, ela também está vinculada à questão da crise hídrica, porque o Brasil, ele é um país que 80% da sua energia, ou aproximadamente isso, está vinculado às represas. As represas precisam estar cheias para poder produzir energia elétrica, né? O que vem salvando, inclusive, o não corte da energia elétrica, do modo geral, são as famosas termoelétricas, né? Que são poluidoras, né? Porque queimam combustíveis fósseis de alguma maneira. No caso, o carvão, no caso, óleo diesel, o gás natural. E o funcionamento de uma termoelétrica é um funcionamento muito caro, né? Então, o Brasil, inclusive, está no limite da sua produção energética. E aí vem aquela pergunta, né? Todo mundo fala, o Brasil tem que crescer economicamente, o Brasil precisa crescer, o Brasil tem um crescimento pífio. Todo mundo sabe, já faz aí uns 3, 4 anos que nós temos um crescimento... Pibinho, né? Eles falam, inclusive, nem mais em BRICS, eles falam em RICS. Né? O Brasil, sem o B do Brasil. Sem o B do Brasil. Então, a gente leva em consideração que, você vê, recentemente, acho que foi a semana passada, né, que nós tivemos um blackout aí. Sim. Eles estão agora escolhendo região. O Operador Nacional, né, de Energia acaba escolhendo a região em que, de repente, no momento de sobrecarga, que não é mais no início da noite, mas no meio da tarde, entre 14 e 16 horas, né, desligam parte do sistema ou, né, regiões inteiras para evitar o colapso naquele momento. Mas aí é uma situação, né, que junta a estiagem, né, que é um fenômeno natural. Nós não podemos só depender da chuva, nós precisamos de infraestrutura. Né? Com falta de planejamento. Né? Os especialistas apontam desde 2010 o risco de uma crise no sistema Cantareira aqui em São Paulo. Então não é um raio num céu azul. Né? Daí que culpar o governo é tão justo quanto reclamar da estiagem. Porque, afinal de contas, os diferentes governos, ou no caso, né, de São Paulo, mesmo governo, não se preveniu. Né? Achou que molhando Santo Antônio, que torcendo, que rezando, a chuva viria e o problema estaria resolvido. Né? Agora se coça até com propostas bizantinas bizarras de 5 dias de racionamento para 2 com água. Né? O que seria o caos absoluto, já que imagine, nesses 2 dias, o que seriam de bacias, caixas d'água cheias para suportar os outros 5. Né? Eu fico pensando... E além do problema do dengue também, que agora tá nesses 2 dias, nós não teríamos uma sobrecarga gigantesca. Né? O melhor não seria o rodízio de água durante algumas horas, ao invés de um corte tão radical? Fora o vídeo, né, de um dos, né, membros do Conselho da Sabesp, ainda na outra gestão, dizendo que, olha, melhor fugir de São Paulo, porque vai faltar água até para o banho, para tudo, né? Para beber e coisas do tipo. Pode haver um certo exagero nisso, né? No calor de uma reunião, mas a situação é muito dramática, né? E calhou ainda de termos um ano eleitoral em que nenhuma mazela é muito esmiuçada, né? Não interessava ao governo federal, que era o principal adversário do atual e do passado governo estadual, esmiuçar muito problema. Então, a crise acabou ficando para baixo do tapete. A crise adiada. A gente vê também aí essa questão da Cantareira. Nunca se falou tanto no sistema Cantareira. Sistema Cantareira, se você visitar o Sistema Cantareira, não sei se vocês sabem onde fica perto de Nazaré Paulista, extremo Minas Gerais. É um entroncamento entre o Rio de Janeiro, São Paulo e Minas, uma região serrana, onde há o grande depósito de água da região sudeste, principalmente do estado de São Paulo. Nós temos, por exemplo, o Sistema Cantareira, nós temos o Alto Tietê, nós temos a represa Guarapiranga, que são o quê? São os grandes fornecedores de água para o estado de São Paulo. Nós não podemos esquecer, por exemplo, que são as nossas caixas d'água. Sim. E a gente sempre lembra que, na realidade, a água, né, é como se fosse uma conta bancária. Né? Então, como seria essa conta bancária? Eu sempre faço essa brincadeira com os meus alunos e eles acabam entendendo, é bacana isso. Então, eles dizem, por exemplo, que por que uma conta bancária? Então, por exemplo, você faz uma poupança ao longo dos anos, que é o quê? São os depósitos de água, no caso da Cantareira ou Alto Tietê. Né? Depois você tem a chuva, que abastece esses sistemas, que é o que não veio, ou veio em pouca quantidade, né, em quantidade insuficiente.
Depois você tem o quê? Você tem a chuva como se fosse o seu salário, né? Você recebe esse salário, mas não mexe na sua poupança. Depois você tem o consumo da água, que seria o gasto do seu salário, mas sempre guardando aquela poupancinha para um futuro melhor, como todo brasileiro, principalmente os de baixa renda, tem. Mas o que aconteceu? O sistema Cantareira, na realidade, é o quê? É o famoso cheque especial. O Estado de São Paulo, o Estado de Minas Gerais, o Estado do Rio de Janeiro, eles estão no cheque especial, que é o volume morto. Que é, no caso, o famoso volume morto. Então todo mundo fala desse volume morto. O que acontece com o volume morto? Nós não podemos deixar secar totalmente o sistema Cantareira. Porque nós vamos ter que hoje, por exemplo, uma reposição entre 4 ou 5 anos para chovendo voltar consideravelmente, né, para poder abastecer esse sistema Cantareira, e esse sistema Cantareira distribuir essa água para fazer com que essa água chegue no interior paulista, principalmente pelo sistema PCJ, né, que é o Piracicaba, Capivari e Jundiaí, que são as bacias responsáveis pelo abastecimento dos rios paulistas, né, e levar água, inclusive, para o interior paulista. Não é isso? E a questão também de usar agora a Billings, né? A Billings é uma represa poluída, né? Um manancial que foi difícil captação. De difícil captação, e que as construções, muitas delas irregulares no entorno, acabam despejando o esgoto diretamente sem qualquer tipo de tratamento. Então tem sim um volume significativo de água, mas uma água imprópria para o consumo, que vai levar os custos do tratamento à estratosfera. E aí, a exemplo das termoelétricas, que o professor Dario disse, olha, a energia de termoelétrica é muito cara e por isso nós vamos ter um aumento nas tarifas, né, um aumento que já estava represado em anos anteriores pelo governo federal, né, liberou o aumento e ainda calha de precisar repor os custos dessas termoelétricas. Nós devemos ter um aumento nas tarifas de água muito significativo se o projeto de utilização da Billings realmente sair da proposta, né? Porque o tratamento ali vai ficar bastante oneroso, já que, né, durante anos de descaso, essa água recebeu qualquer tipo de dejeto, inclusive industriais, né? É o mesmo problema do Tietê, né? do Pinheiros, né? Há muitos esgotos clandestinos, e daí os projetos de despoluição não conseguem ter um sucesso efetivo. Aproveitando o que ele comentou, a gente fala, por exemplo, a questão da chuva, né? Que eu falei que a chuva é o salário. Às vezes as pessoas perguntam assim, poxa, mas chove tanto em São Paulo, há alagamentos, por que não chove no Cantareira? Então vem aí, por exemplo, alguns cientistas vêm fazendo levantamento sobre a questão da ilha de calor. Nós temos uma ilha de calor que prevalece aí nos últimos 2 ou 3 anos, concentradas exatamente em cima da cidade de São Paulo. Essa ilha de calor faz com que a umidade vinda da Amazônia, a umidade muitas vezes vinda com processos de frente fria que vem da Antártica, né, que vem do sul, evitam com que essa umidade penetre na cidade de São Paulo. Então acaba chovendo aonde? Acaba chovendo na cidade de São Paulo, né, principalmente pelo processo de evaporação, poluição, né? E aonde precisa chover não chove. Isso, aquela região, né, da Cantareira, né, dos 3 estados. Tem até o problema também das ACAS, né? A Zona de Convergência do Atlântico Sul. Você aprendeu a vida inteira que quando começa a chegar lá no começo de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, período de principalmente verão nessa janeiro, começa o quê? Começa o grande volume de chuva. Você já fica esperando o grande volume de chuva. Só que essa chuva está caindo, mas está caindo em menor quantidade, né? E nós ficamos por muito tempo, como o professor Célio falou, sem qualquer investimento nisso, esperando, como o nosso ministro falou, né? Vamos rezar a Deus para que chova, para que a gente não tenha esse problema. É claro que se chover, nós vamos amenizar os problemas. Você vê, ó, recentemente, o que aconteceu ontem? Ontem você vê, choveu no Alto Tietê, choveu no sistema Cantareira, choveu na Guarapiranga, choveu na Billings, foi uma beleza. Só que quanto que aumentou de água? 0,1, e quanto foi consumido? 0,2%. E quanto foi consumido? Então o nosso consumo, que está no cheque especial, que está no cartão de crédito estourado, é muito maior do que o volume de água que a gente vem recebendo, né?
Você vê, por exemplo, agora a loucura correndo aí atrás de caixas d'água. De né, galões de água. E aí entra aquela velha história, né? Até nome de música, né? As águas de março... Fechando o verão. Fechando o verão. Então imagina quando nós chegarmos em março. Como que será a nossa situação? Porque nós vamos ter uma estiagem até mais ou menos outubro. Sim, que já é natural, né? Porque natural. É o período de outono e inverno. É um sistema natural. Começa a aparecer, por exemplo, as massas de ar fria, que acabam secando o ar. Nós vamos ter, por exemplo, poucas nuvens. Dificultando a precipitação. Inverno, e aí, como é que nós vamos fazer com a questão hídrica? Um dos problemas sérios também é relacionado à indústria, né? Sim, então, que é uma grande consumidora, mais do que as residências. Sem dúvida. Nós temos aí o consumo de água pela agropecuária, que é muito forte, e a indústria, em modo geral. Qual é a indústria que vai se interessar em se instalar numa região que não tem água? Ou mesmo você mesmo, você vai comprar um lugar, tem água, não tem água? Não tem saneamento. Água é vida, né? A situação é muito complexa, né? E tudo que a gente tem visto são medidas, assim, band-aid em hemorragia. Né? A gente tem uma hemorragia e aí o governador, no caso de São Paulo, anuncia a desoneração dos galões de água. Né? Vamos baratear o galão e aumentar a conta da Sabesp, porque se vai tirar da Billings, como eu disse, não vai ter jeito mesmo. Né? Até agora, o que mais me deixa assim um pouco assustado é que os projetos são todos para daqui a 5 ou 6 anos, né? Interligação de rios de pequeno porte, né? O Paraíba do Sul também está secando, que abastece o Rio de Janeiro, e aí já tem guerra fiscal, vai chegar uma guerra pela água entre Minas, São Paulo e Rio, né? Mas tudo por quê? Por conta de falta de planejamento, né? Falta de visão, e aí vale aquele ditado tristemente verdadeiro para quase todas as tendências políticas nacionais, né? Aqui se preocupa sempre em plantar couve, que cresce rápido, né? Carvalho, que demora décadas e gerações, mas que, né, uma árvore com muito mais madeira não se preocupa. Então, leva-se muito agora discutindo, porque no passado não fizeram a tarefa de casa. Né? Então, agora, professor Dario, para quem está começando esse ano, se preparando para o vestibular, como esse tema pode cair nas provas? Então, esse tema, eu já venho trabalhando esse tema já há 2 anos. Andou aparecendo em algumas provas, mas não assim firmemente, né? Ele pode aparecer... Caiu na Unicamp no final, né? Caiu na Unicamp, mas caiu assim muito levemente. Por quê? Porque entra também aquela questão política. Sim. Por exemplo, quando você vai pedir, se você põe uma questão de energia elétrica, vai afetar o governo federal. Sim. Se você colocar, por exemplo, uma questão na FUVEST São Paulo, USP, isso. Você vai colocar uma questão envolvendo a questão hídrica, vai trazer problemas, polêmica com o governo estadual. Vai promover uma criticidade em relação ao governo estadual. Me parece que os vestibulares evitaram um pouco esses temas. A Unesp pediu, né? Isso, a Unesp pediu uma prova também tranquila. Muito fácil. Justa, uma prova sim. uma prova da FUVEST, uma prova bastante justa. Eu vejo, por exemplo, essa questão hídrica, o conhecimento da hidrografia do estado de São Paulo. Eu vejo, por exemplo, um paralelo entre a hidrografia e o relevo, porque os rios do estado de São Paulo correm para o interior do estado. É o caso do Grande, é o caso do Tietê, é o caso do Paranapanema, que são rios que vão ser afluentes da bacia do Paraná. Eu acho que uma localização geográfica em relação aos rios, o sistema Cantareira, em termos de localização, aí está associado diretamente ao relevo, que engloba aí uma parte da Serra do Mar, uma parte da Serra da Mantiqueira, né, que são locais, por exemplo, muito altos, e que são regiões de mananciais. São divisores de águas, né? Divisores de água. Um paralelo entre a água e a energia, eu acho que poderia ser, né? A questão, por exemplo, da utilização das termoelétricas, principalmente pela falta de água nas represas, né? Ou seja, os reservatórios vazios. Eu enxergo mais ou menos desse lado. Acredito que também poluição, né? Que é um tema, meio ambiente, tem caído muito nos últimos anos. Sempre aparece. Então a poluição de mananciais, como seria Billings, né? Os aquíferos, processos de dessalinização. A gente já vê muitas reportagens na imprensa sobre como os países que têm dificuldades hídricas superaram essa dificuldade.
processo muito preocupante em relação à falta de água, e eles acabaram trazendo, por exemplo, o processo da dessalinização para resolver o problema. Não sei se a cidade de Madrid, qual foi a cidade que sofreu muito aí há uns 4, 5 anos todas as atrás. Grandes, né? Todas as Barcelona grandes ali, também. Barcelona também sofreu. E nós temos agora uma proposta, não sei se você acompanhou, 2 propostas recentes, por exemplo, da questão da utilização do aquífero Guarani. Né? Ou seja, os afloramentos do aquífero Guarani no estado de São Paulo, tentando pegar a água do aquífero Guarani e jogando dentro dos rios paulistas, muito mais para o interior do que a capital, sim, está mais voltado para o oeste paulista, pegando região de Ribeirão Preto, uma parte de Goiás também, né? A utilização. Há uma preocupação também em esgotar o aquífero Guarani, porque se não tiver infraestrutura, não adianta ficar puxando água do aquífero a todo momento, porque você vai trazer problema, inclusive, para a agricultura, que utiliza demais, água, principalmente a região para abastecimento. Isso. E agora o governador, recentemente, o governador do estado do Amazonas, não sei se você viu essa reportagem no Estadão, querendo fazer um aqueduto para trazer água da região norte, a região do Amazonas em direção a São Paulo. Dizem que 1% da água retirada da região, 1% da vazão, abasteceria o sistema Cantareira durante 10 anos. 1% da vazão. Agora imagine o valor dessa obra. Isso. Então, né? Se a transposição de São Francisco passos de Tartaruga, imagine um aqueduto do Amazonas até São Paulo. Mas a longuíssimo prazo talvez seja a solução. Por que não? Onde tem a maior concentração populacional é onde tem menos água. Sim. Né? Você viu lá, eles têm 7% da população brasileira e com todo aquele volume de água. Pois é. Clima, assim por diante. Bom, hoje ficamos por aqui, né? Se vocês quiserem mandar sugestões sobre temas para os nossos próximos bate-papos, estamos à disposição. Né? Bons estudos a todos, bom trabalho e até a próxima. Sem dúvida. Boa sorte, pessoal.